O mercado está tão despreparado para tudo isso e tão despreparado para toda essa novidade que hoje eu sou Scrum Master sem nenhuma formação. Eu não tenho certificação em Scrum Master, não precisei tomar nenhum treinamento prévio, mas é claro que a empresa está interessada em desenvolver profissionais. Eu entrei na Volvo como designer, como desenvolvedor de produto, e a Volvo viu em mim a capacidade de liderança. A Volvo então me treinou, pagou para eu tomar o treinamento e assumir o posto de Scrum Master. O mesmo pode acontecer contigo. É claro que você já pode vir aqui para fora como Scrum Master, PO, RTE, etc, etc. Existem várias oportunidades no mercado, mas você também pode vir como eu, vir como engenheiro especialista que você é, e aqui fora você conseguir crescer com toda essa oportunidade de se tornar um ágil. Fala, engenheiro, aqui quem fala é Rafael Salenave, engenheiro multinacional, e o meu objetivo é ensinar você, engenheiro, a se tornar multinacional. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar que metodologias ágeis é sim para todas as engenharias, porque o que mais a gente vê aí no mercado é a informação de que metodologias ágeis só são aplicadas para desenvolvimento de software, e isso não é verdade at all, principalmente depois do conturbado ano de 2020, onde tivemos uma série de volatilidades, incerteza, crescimento de complexidade em diversos ramos e informações totalmente desencontradas. Isso criou um ambiente muito mais do que propício para as metodologias ágeis entrarem em ação, porque com metodologias ágeis fica muito mais fácil a gente criar novos times, dissolver times existentes, mover os players de um time para o outro, tudo isso em busca da melhor solução de problema, da melhor maneira como fazer um problema ser extinto da noite para o dia. O ano de 2021 requer muita agilidade, requer muita transformação, e tudo isso vai trazer uma série de oportunidades para você, engenheiro brasileiro, ganhar o mundo trabalhando como multinacional no país que você escolher. Eu afirmo categoricamente, o ano de 2021 está repleto de oportunidades e eu vou mostrar muitas delas hoje aqui nesse vídeo para você. Só cola comigo que você vai ver que temos sim milhões de oportunidades para você. Fazendo uma breve comparação entre o método tradicional de gestão de projetos, mais conhecido como cascata ou waterfall em inglês, com metodologias ágeis ou agile, a gente consegue enxergar muitos itens que são totalmente divergentes. Vamos fazer aqui uma abordagem bem rápida sobre metodologia cascata. No início do projeto, temos a concepção do escopo, detalhamento do projeto, levantamento dos requisitos e o agrupamento de todas as premissas necessárias para a execução do projeto. Esse método ele é tão ultrapassado que a gente assume todo o risco nessa fase inicial do projeto, quando a gente está ainda apenas na concepção. O máximo que a gente tem é um projeto macro, sem nenhum detalhamento e sem nada que possa de verdade garantir que o projeto vai sim funcionar até o final. Nessa fase, normalmente acontecem as reuniões entre os stakeholders, toda a expectativa em torno do projeto acontece e o contrato finalmente é assinado. Uma vez com o contrato assinado, normalmente chega a fase do primeiro recebimento de valor, para que comece o planejamento do projeto. Neste momento, muitos experts, muitas pessoas que têm um background altíssimo em gestão de projetos são requisitadas para poder fazer o plano acontecer. E no papel tudo é lindo. Trabalhamos com Microsoft Project, gargalo, concorrente crítica, balanceamento de recursos, tudo funciona muito lindo no papel. Neste momento, os custos são detalhados e alocados devidamente, os riscos são identificados e também tratados para serem mitigados. Além disso, também entra o famoso gráfico de Gantt, onde todo o tempo do projeto é alocado. Só que o negócio é tão crítico e tão ultrapassado que quando a gente coloca as gorduras de tempo, ou a gente coloca ela em cada atividade ou a gente coloca ela em cada plano completo. Requer muita experiência profissional para que a gente consiga fazer uma estimativa de um projeto muito bem feito desde o início. O que acontece é que normalmente os projetos falham. Daí partimos para a terceira fase, a execução do projeto. É aí que normalmente acontecem os atrasos, é aí que normalmente as coisas começam a acontecer na vida real. Os projetos normalmente se tornam muito mais longos do que planejado, tudo
acontece como não planejado, os imprevistos vêm à tona e a coisa começa a desandar e degringolar. Por fim, o projeto se encerra, mas ele se encerra de que maneira? Às vezes ele se encerra por falta de verba, porque toda a verba alocada para o projeto já foi consumida e o projeto não andou. Às vezes ele encerra por falta de recurso de tempo, pois todo o tempo necessário para o projeto já foi consumido e o projeto não foi concluído. Ou sim, ele pode encerrar com todas as atividades entregues, o que na sua grande maioria não acontece. Normalmente nós temos fora de escopo, adendo, novos contratos sobre os contratos anteriores e assim vai. Isso é muito recorrente de a gente ver, por exemplo, nas obras rodoviárias e ferroviárias que acontecem aí no Brasil, onde entra empreiteira e sai empreiteira, onde entra governo e sai governo e as obras nunca acabam. Pegando esse gancho do exemplo da obra rodoviária e ferroviária, a gente pode fazer uma comparação bem simples com metodologias ágeis, somente para te mostrar como é tangível a diferença entre elas duas. Não estamos falando aqui de política, tá? Mas se a gente vê a maneira como o ministro Tarcísio e o seu ministério mostram as obras que estão acontecendo, a gente tem a impressão de que todo dia ele está entregando alguma coisa. E como que isso é possível se antes ninguém entregava e agora ele entrega tanto em tão pouco tempo? O que ele faz é aplicar metodologias ágeis no seu conceito de projeto, ou seja, metodologias ágeis é sim aplicável à construção civil. Então o engenheiro civil fica ligado nessa. A gente pode ver que ele pega normalmente uma estrada gigante, divide em pequenos pedaços e entrega um a um. Quando ele entrega, ele celebra, ele monta um vídeo muito bonito e mostra para a sociedade. Entregou o segundo pedaço, celebra de novo. Entregou o terceiro e assim sucessivamente até ele entregar a obra toda. Mesmo que a obra dure 1 ano, 2 anos, 3 anos para concluir, a cada mês, a cada 2 meses ele está mostrando um pedacinho daquela obra que foi concluída. Esse é um dos gatilhos que a gente tem também em metodologias ágeis. E já que estamos falando dela, vamos aprofundar um pouco mais. Com metodologias ágeis, fica muito mais fácil a gente pegar um entregável gigante, dividir em pequenos pedaços e executá-los pedaço a pedaço. O que é que isso facilita? Facilita em todos os aspectos, porque como a gente falou, no método tradicional de gestão de projetos por cascata, a gente tem que fazer todo o planejamento do projeto desde o início até o final, apenas uma vez no início do projeto. Com metodologias ágeis, a gente tem a oportunidade de planejar pequeno e executar pequeno. Então todo o custo, risco, tempo, recurso, tudo isso é minimizado ao extremo. Então a gente executa aquele pequeno pedaço e faz o planejamento e execução do segundo, planejamento e execução do terceiro, e tudo fica muito mais fácil para todo mundo, para todos os stakeholders envolvidos. Um outro item que é dito em Agile é erre rápido e erre no início para que nós aprendamos e não erramos mais. Todos os erros acontecem sim, claro, mas todos eles são numa escala muito menor e todos eles são de forma muito mais fácil resolvidos e implementados. Mas não estou aqui para poder dizer que tudo em metodologias ágeis são flores. Não, nós temos também os nossos problemas, os nossos gargalos e os nossos pontos a melhorar. Como eu disse anteriormente, metodologias ágeis foi muito difundida na gestão de software. Por que isso? Só para poder também te trazer esse exemplo bem rápido e contextualizar para você. Imagine se a gente fizesse o planejamento do desenvolvimento de um software utilizando o mesmo método de gestão por cascata. A gente faria o planejamento no início do projeto, passaria anos executando ele e entregaria no final. No final desse período, o projeto já está totalmente obsoleto, porque as empresas não param para poder esperar um novo software chegar. Enquanto o software está sendo desenvolvido, as empresas continuam trabalhando, continuam otimizando o seu processo e continuam a entregar. Quando o software chega, normalmente ele já está obsoleto. Com isso, os gestores e desenvolvedores de software pensaram smart, pensaram em diminuir os entregáveis para poder entregar pedaços menores que funcionam, que já executam, e as empresas têm condição de dar o feedback sobre aquele pequeno pedaço. Eles continuam planejando e executando pequeno, planejando e executando pequeno. A empresa vai utilizando e vai dando feedback contínuo e os softwares vão melhorando. Tudo isso foi aplicado também para hardware, construção civil, todas as engenharias. Hoje eu trabalho na indústria automotiva e nós temos sim metodologias ágeis aplicadas em toda a organização. Mas como falei, nem tudo são flores e as coisas
também acontecem de forma errada. O conceito funciona muito melhor na teoria do que na prática. Por que isso? Porque os funcionários atuais ainda não sabem trabalhar sem chefe. Os chefes ainda não sabem ser líderes. Então termina que os chefes chefiam, delegam, às vezes executam na mão do funcionário. O funcionário não sabe como trabalhar com aquilo que ele promete e se dedica a entregar, e as coisas simplesmente se perdem no meio do caminho. O time fica totalmente desalinhado, fica totalmente sem foco, e como os times são menores normalmente, os times tendem a não ter uma boa comunicação com os outros times. De posse desse desalinhamento total, normalmente a alta hierarquia da empresa começa a ver que a empresa não está conseguindo se encaixar na metodologia ágil, e acontece ainda o pior, quando eles tomam decisões top-down que interferem diretamente nos entregáveis do time Agile. Então, se a cultura da empresa não mudar para o pensamento de metodologias ágeis, a tendência de não dar certo é muito grande. Vocês lembram desse caso recente que aconteceu na China, diante dessa pandemia, onde a China construiu 1.000 leitos hospitalares naquela cidade lá, num prazo de somente 30 dias? Como que você acha que isso seria possível não fosse metodologias ágeis? E você acha que realmente eles construíram em apenas 30 dias? Eu pergunto isso porque eu vou trazer para vocês agora um vídeo da construção de um hotel de 30 andares em apenas 15 dias. Vamos ver esse vídeo.
Então, você viu como a coisa funciona? Um prédio completo de 30 andares foi construído em apenas 15 dias, mas o back-office aconteceu com certeza. Todas as empreiteiras estavam alinhadas, a construção aconteceu de maneira lean, todos os entregáveis não podiam ser atrasados e tudo aconteceu de forma sistemática. O cronograma foi perfeitamente atendido, todos os stakeholders envolvidos entregaram just in time e tudo aconteceu, inclusive as camas forradas, os abajures ligados, as persianas funcionando, tudo nos mínimos detalhes. Tudo isso só aconteceu porque existiam vários times espalhados e vários times trabalhando com apenas um objetivo: fazer a atividade deles da maneira certa e entregar a atividade deles. No final, foi somente um grupo montando um prédio, brincando de Lego e fazendo o negócio acontecer. Agora eu vou te apresentar a estrutura Scrum. Scrum é um dos frameworks que existem nas metodologias ágeis. Ele já é responsável por mais de 56% de todas as empresas que trabalham com metodologias ágeis no mundo. Então, se eu pudesse indicar para você um framework para você estudar sobre ágeis, com certeza seria Scrum. Quem são os players? Quem são os profissionais envolvidos no Scrum Framework? Bem, iniciamos pelo cliente, os stakeholders, os membros do time, os especialistas, o PO, o Product Owner, o Scrum Master e os stakeholders que receberão o produto pronto. O PO, como a figura aqui mostra, é o dono do projeto. Normalmente a gente chama ele de o cara que assina o cheque. O PO é responsável por interagir com o cliente e com todos os stakeholders. E ele é responsável por criar o Product Backlog. O Product Backlog nada mais é do que o entregável final. Então, o PO é responsável por selecionar quais serão os entregáveis, o que é que o time vai ter que trabalhar para poder entregar. Normalmente, essas caixas maiores, elas são chamadas de feature. Então, os features são escritos pelo PO em acordo com os stakeholders, com o cliente e com as pessoas que demandarão o produto. Depois que o PO cria o Product Backlog, o time, juntamente com o Scrum Master, são responsáveis por quebrar os features em pequenos pedaços. Esses pedaços são chamados de stories. E esses stories, eles farão parte do Sprint Backlog. Então, durante um sprint, todos os stories devem ser concluídos conforme planejado. É responsabilidade do PO priorizar os stories e sequenciá-los em ordem de o que deve ser feito primeiro. E o time é responsável por executar todos os stories, por fazer o produto acontecer. O Scrum Master, ele é responsável por interagir com o time e proteger o time deste universo paralelo. Normalmente o time fica mais em contato com o Scrum Master e com o PO e não entra em contato com o cliente, com os stakeholders. Tudo isso para poder garantir que o time vai trabalhar focado em entregar tudo aquilo que ele se comprometeu durante o sprint. Explicando um pouco para vocês esse fluxo, o que é que acontece aqui? A gente tem o PO Feature, são os features criados pelo PO. Temos o Sprint Backlog, que são a composição de todos os stories que são escritos pelo time, que somados serão iguais a cada feature. E temos os ciclos de sprint. Normalmente as sprints são de 2 semanas. Então, nesse período de 2 semanas, o time tem que falar que é capaz de realizar tantas atividades. Ele se compromete para, ao final dessas 2 semanas, ele ter entregue todas aquelas atividades que ele foi comprometido. Durante essas 2 semanas, diariamente acontece o Daily Scrum, ou Stand-Up Meeting. Essa reunião, ela acontece de 15 minutos em pé entre todos os membros do time, o Scrum Master, e o PO é facultativo de estar ou não. Afinal de contas, o PO tem outros problemas para resolver. Então, diariamente, o time, junto com o Scrum Master, é responsável por, em 15 minutos, responder 3 perguntas. O que você fez ontem? O que você vai fazer hoje? E o que está te impedindo de melhorar o seu rendimento? Essas 3 perguntas têm que ser de forma bem sucinta, respondida por todos os membros do time, todos os dias. Assim, o time consegue enxergar quem está entregando o que e em que velocidade. Assim como também no período de 2 semanas, o time consegue enxergar se está atrasado
planejado, se vai precisar repriorizar o sprint backlog, se alguma coisa aconteceu fora do planejado. Então todo o risco que a gente tinha de um planejamento muito grande, ele é reduzido para apenas 2 semanas. Então fica muito mais fácil para o PO conseguir interagir caso seja necessário de reordenar ou de repriorizar algum issue. Em paralelo, como falei também, nem tudo é perfeito. Pode ser que alguma outra prioridade venha de fora durante a execução do sprint. O PO sim é permitido trazer novos issues, trazer novos itens que são prioritários em cima daquilo que havia sido planejado. Esses issues normalmente são classificados como side tasks, ou seja, atividades extras, e o PO deve informar o time o que é prioridade e quando ele deve entregar aquelas atividades extras. Ao final dessas 2 semanas, o time é responsável por entregar algum material de valor, algum software que funcione, algum hardware que funcione, alguma peça do produto que realmente tenha sido concluída. É essencial que ao final de 2 semanas, algum ciclo do trabalho, alguma caixinha dessa tenha sido executada em sua plenitude. Esse é o Big Picture do Daily Scrum. Esse é o Big Picture do Scrum Framework. Então eu pergunto para você, engenheiro, você já tinha ouvido falar de tudo isso? Se não, imagine quanta oportunidade você tem aqui. Você tem a oportunidade de ser engenheiro como um dos stakeholders, você tem a oportunidade de ser engenheiro como um cliente, você tem a oportunidade de ser engenheiro como o PO, como o Scrum Master, como eu sou hoje, ou como um especialista, o Team Development. Tudo isso são muitas oportunidades que esse ano de 2021 escancarou para a gente em virtude do que aconteceu no ano passado. Mas, se você acha que aquilo tudo era novo, ainda temos muito mais para poder mostrar para você. Esse é o SAFe, Escalated Agile Framework. Esse é um framework ágil e você pode ver que o Scrum, XP e vários outros frameworks acontecem aqui dentro dele. Na foto do slide anterior, eu te mostrei somente esse pedacinho aqui, é o Agile Team. A gente tem o PO, a gente tem o Scrum Master e a gente tem o time mesmo, o time de execução das atividades. Mas nem tudo se resume a somente isso. Quanto mais complexa é a organização, mais pessoas são envolvidas. Então a gente tem o Release Train Engineer, que é o cara que é responsável por fazer a integração de vários times. A gente não tem só um time, a gente tem vários times ágeis espalhados por toda a estrutura da empresa. Então temos que ter a coordenação entre os times. Temos os gerentes de programa, temos os gerentes de produto, temos os arquitetos dos sistemas e os engenheiros de sistemas, temos os donos do negócio, vários métodos ágeis também para poder implementar tudo isso. Temos o Kanban e, além de tudo, o PI. O que é o PI? É o Product Increment. É a incrementação do produto. Isso daqui acontece na linha do tempo. Então, a cada ciclo do PI, a gente tem os objetivos do PI, que serão entregues naquele produto. Com isso, a gente seleciona os objetivos, os goals. Tem também a criação dos stories, como eu já falei para você. A definição dos enablers, tudo aquilo que vai permitir que o processo aconteça. Os features que são escritos pelo PO e, consequentemente, ao final do PI, ao final do incremento, a gente consegue fazer a entrega acontecer. Então, normalmente, dentro desse período do PI, existem várias sprints e um PI sucede o outro. E como a gente vê aqui, o Improvement Continuous, tudo acontece de forma contínua e de forma alinhada, de forma incremental. Mais uma vez, engenheiro, enxergando toda essa estrutura, será que você não consegue enxergar aqui uma oportunidade para você? Uma oportunidade para você mudar de vida, algo novo para poder você fazer acontecer? É o que eu falo, hoje eu ainda não enxergo que o Brasil esteja pronto para isso, mas com certeza no futuro próximo, você aqui fora, multinacional, já com todas essas habilidades, você resolver voltar para o Brasil, você estará hipervalorizado, com muita oportunidade de fazer a sua vida ainda melhor. E não é somente isso, isso pode se tornar ainda mais complexo. Aqui nós já estamos falando de portfólio, ou seja, gestão de vários projetos juntos e combinados. Então nós temos primeira foto
foto que eu já tinha mostrado para vocês, somente do time ágil. Então são muitos times envolvidos nessa empresa. Depois a gente tem até essa linha aqui, que é mais a gestão de um projeto, e depois entram também a combinação de projetos que a empresa é responsável por. Olha só quão complexo e quanta oportunidade a gente tem aqui nisso tudo. Se você está realmente interessado em se tornar um engenheiro multinacional, eu penso que estudando metodologias ágeis, as suas chances vão aumentar e muito. Você vai ser altamente requisitado pelo mercado nacional e pelo mercado internacional. Eu quis fazer esse vídeo da maneira mais enxuta possível para poder mostrar para você que oportunidades existem e que a sua chance está agora. Você não pode esperar para amanhã. Você deve começar a se preparar hoje, se tornar multinacional e ganhar o mundo, realizar sonhos, conquistar objetivos, fazer o seu negócio acontecer. Se você hoje está enxergando que você está empacado, olha o tamanho da oportunidade que eu estou te dando. Olha o tamanho da diversidade de informação que você tem para poder aprender e aplicar na sua vida. Aí você me pergunta, Rafael, mas como eu faço para me preparar para tudo isso? O mercado já prepara para isso? Sim, prepara. Mas eu vou te dizer algo muito melhor. O mercado está tão despreparado para tudo isso e tão despreparado para toda essa novidade que hoje eu sou Scrum Master sem nenhuma formação. Eu não tenho certificação em Scrum Master, não precisei tomar nenhum treinamento prévio, mas é claro que a empresa está interessada em desenvolver profissionais. Eu entrei na Volvo como designer, como desenvolvedor de produto, e a Volvo viu em mim a capacidade de liderança. A Volvo então me treinou, pagou para eu tomar o treinamento e assumir o posto de Scrum Master. O mesmo pode acontecer contigo. É claro que você já pode vir aqui para fora como Scrum Master, PO, RTE, etc, etc. Existem várias oportunidades no mercado, mas você também pode vir como eu, vir como engenheiro especialista que você é, e aqui fora você conseguir crescer com toda essa oportunidade de se tornar um ágil. Então imagina, Rafael volta para o Brasil daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, quando o Brasil começar a implementar metodologias ágeis de todos os lados, como já é aplicado hoje no mundo todo. Rafael estará muito bem cotado, Rafael será desejado pelo mercado, e isso me colocará numa posição muito diferenciada, porque afinal de contas eu já terei 5 ou 10 anos de experiência trabalhando com metodologias ágeis. Então a sua oportunidade é hoje, a oportunidade de você se mostrar como um grande profissional que pode resolver problemas, que pode ajudar as empresas a solucionar os problemas decorrentes do ano que passou, e que você tem um potencial fenomenal de aplicar os seus conhecimentos à necessidade da empresa e com isso fazer ela crescer e dar a volta por cima, retomar a produtividade e retomar toda a capacidade de fazer o negócio acontecer. Esse momento é muito especial para você. Esse momento é muito especial para você tomar a decisão de se tornar multinacional. E você pode contar comigo. Eu estou aqui para poder te oferecer todo o suporte necessário hoje e sempre na sua jornada de transformação em engenheiro multinacional. Espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Se gostou, por favor, deixe um like, compartilha com os amigos, compartilha com quem é de interesse, e eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas a enxergarem que metodologias ágeis definitivamente não é só para software. É muito bem aplicada sim em hardware, em entregáveis físicos, na indústria automotiva, na indústria da construção civil e de todos os lados e de todas as maneiras. O mundo não consegue mais trabalhar com metodologia cascata. A gente tem que ser ágil. O mundo já enxergou isso. Aqui no Brasil, eu já estou vendo vaga de PO para departamento financeiro. Isso é muito bom de ver, porque as empresas finalmente entenderam que os cargos ágeis são de pessoas estratégicas, pessoas resolvedoras de problema. Então toda empresa tem especialistas, mas todas as empresas precisam de líderes natos, e todas as empresas precisam de alguém para poder priorizar aquilo que tem que ser priorizado. Assim, o framework do Scrum funciona perfeitamente e a gente consegue resolver muitos problemas de diversas empresas em diversos nichos. É isso que precisa ficar claro na cabeça da gente, engenheiro. A gente pode sim fazer parte desse time, o time que vai revolucionar as entregas e que vai fazer o
ano de 2021 acontecer de forma muito mais produtiva e muito mais eficiente. Entre para o time dos engenheiros multinacionais, se transforme em um ágil e faça parte dessa revolução agora no ano de 2021. Um abraço.